Boa noite. Biden comemora fim do regime de Assad, mas diz que o momento é de riscos e incertezas. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, ordena o uso ininterrupto de câmeras corporais pela PM de São Paulo. Você vai ver também. Até que enfim o regime de Assad acabou, afirmou Biden. Barroso obriga o uso de câmeras de gravação ininterruptas por PMs de São Paulo. Tudo isso e mais agora no meu canal. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez seu primeiro discurso público desde que o ditador Bashar al-Assad, que estava há 24 anos no poder, fugiu da Síria. Neste domingo, 8 de dezembro, ele falou sobre a tomada de Damasco pelo grupo de rebeldes, liderado por Mohammed al-Golani. Abre aspas, até que enfim o regime de Assad acabou. Fecha aspas, afirmou Biden. Abre aspas, este é um momento de riscos e incertezas. Os EUA trabalharão com parceiros e interessados para ajudá-los a aproveitar esta oportunidade. Fecha aspas. Segundo a Rússia, Assad, que estaria em Moscou com a família, instruiu que haja uma transição de poder, abre aspas, pacífica, fecha aspas. Abre aspas, Assad e sua família chegaram a Moscou. A Rússia, por razões humanitárias, concedeu-lhes asilo. Fecha aspas, disse uma fonte do Kremlin, disse a agência TASS. Biden criticou o apoio que a própria Rússia, o Irã e o Hezbollah concederam ao regime sírio. Também mencionou o jornalista americano Al-Sisi, que estaria preso na Síria após ter sido sequestrado há 12 anos enquanto fazia uma reportagem sobre Assad. Abre aspas, acreditamos que ele esteja vivo, fecha aspas, disse o presidente. A seguir, o que outros líderes disseram? Além de Biden, outros líderes internacionais pronunciaram-se. Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, disse que o país não se envolverá no conflito. Já Israel busca proteger a região das colinas de Golã, que estão sob seu domínio desde 1967. A Rússia afirma que Assad deu ordens para uma transição pacífica no poder, enquanto a França comemora, abre aspas, o fim do estado de barbárie, fecha aspas. Veja os posicionamentos de cada país. A seguir, França, comemoração pela queda. A França, abre aspas, saúda a queda do regime de Bashar al-Assad, fecha aspas, depois de, abre aspas, mais de 13 anos de repressão extremamente violenta contra o seu próprio povo, fecha aspas, reagiu o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Christophe Lemoine. No século X,
o presidente Emmanuel Macron postou, abre aspas, o estado de barbárie caiu. Finalmente. Presta homenagem ao povo sírio, à sua coragem, à sua paciência. Neste momento de incerteza, desejo-lhe paz, liberdade e unidade. A França continuará comprometida com a segurança de todos no Oriente Médio. Fecha aspas. A seguir, Estados Unidos. Trump não quer se meter. De acordo com o jornal The New York Times, um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional afirmou que o presidente americano Joe Biden está, abre aspas, monitorando de perto os eventos extraordinários na Síria, fecha aspas. Mais cedo, antes da fuga de Assad, o presidente eleito do ZEUA, Donald Trump, que tomará posse já em janeiro, no mês que vem, disse que o país não deve se envolver no conflito. Abre aspas, Assad se foi, ele fugiu de seu país. Sua protetora, Rússia, liderada por Vladimir Putin, não estava mais interessada em protegê-lo, fecha aspas, escreveu Trump em uma rede social. Abre aspas, não havia mais razão para os russos colocarem a Síria em primeiro lugar. Perderam o interesse por causa da Ucrânia. Fecha aspas. A seguir, Israel, preservação das fronteiras. As forças de defesa de Israel disseram neste domingo, 8 de dezembro, que não interferirão nos conflitos internos da Síria, mas que protegerão a região das colinas de Golã, adjacentes ao país e conquistadas pelos israelenses em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias. Abre aspas, não serão toleradas ameaças perto da fronteira israelense, fecha aspas, disse o exército israelense em comunicado. A seguir você vai ver Irã, invasão da embaixada. Segundo a TV estatal do Irã, a embaixada do país em Damasco foi invadida por um grupo armado que, abre aspas, agora controla a maior parte da Síria, ou seja, o Hayat Tahrir al-Sham, HTS, fecha aspas. Os meios de comunicação árabes e iranianos compartilharam imagens do interior das instalações da embaixada, onde os agressores vasculharam móveis e documentos, além de danificar algumas janelas. A seguir, Rússia. Informações sobre Assad. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Assad deixou a Síria e deu instruções para uma transição pacífica no poder. A seguir, Turquia. Reflexão sobre oportunidade perdida. Diz que o governo do ex-líder Bashar al-Assad deveria ter aproveitado uma pausa nos combates para, abre aspas, reconciliar-se, fecha aspas,
com o povo sírio, relata a Al Jazeera. A seguir, Egito, apoio aos sírios. De acordo com a Reuters, o governo do Egito, abre aspas, apela a todas as partes da Síria para preservar o Estado e as instituições nacionais. Fecha aspas. O comunicado diz ainda que o país acompanha a situação com muito cuidado e, abre aspas, está ao lado do povo sírio para apoiar sua soberania. Fecha aspas. A seguir, Brasil. Monitoramento de brasileiros na Síria. Em nota divulgada pelo Itamaraty, no sábado, 7 de dezembro, o governo brasileiro afirma que, abre aspas, acompanha com preocupação a escalada de hostilidades na Síria, exorta todas as partes envolvidas a exercerem máxima contenção e assegurarem a integridade da população e da infraestrutura civis. Fecha aspas. Abre aspas, o Brasil reitera a necessidade de pleno respeito ao direito internacional, inclusive ao direito internacional humanitário, bem como à unidade territorial síria e às resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Fecha aspas, diz o texto. Abre aspas, o Brasil apoia os esforços para a solução política e negociada do conflito na Síria, que respeitem a soberania e a integridade territorial do país. Fecha aspas. O Itamaraty, por meio da embaixada em Damasco, monitora a situação dos brasileiros na Síria. E para terminar, você vai ver a seguir, ministro Luiz Roberto Barroso do STF ordena o uso ininterrupto de câmeras corporais pela PM de São Paulo. O presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou o uso obrigatório e ininterrupto de câmeras corporais pela Polícia Militar de São Paulo. Na decisão desta segunda-feira, 9 de dezembro, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, afirmou que o Estado de São Paulo não vem cumprindo de forma satisfatória os compromissos assumidos com o tribunal e cita o que ele chama de episódios alarmantes de violência policial, como o PM que jogou um homem de cima de uma ponte. Barroso citou ainda o policial de folga que atirou várias vezes pelas costas em um homem que fugia de um mercadinho com pacotes de sabão e o caso em Barueri, na Grande São Paulo, de uma supervisora de vendas agredida por policiais que tentavam apreender uma moto com a documentação vencida. Além da obrigatoriedade do uso de câmeras, o presidente do STF determinou que o governo adote equipamentos que gravem de forma ininterrupta as ações policiais até que novos equipamentos se mostrem eficazes. O governo paulista também fica obrigado a divulgar os batalhões e as tropas que vão usar as câmeras corporais. Barroso destacou ainda que os equipamentos ampliam a transparência, a legitimidade e a responsabilidade da atuação policial e servem como meio de prova em ações judiciais. O ministro citou também o aumento significativo da letalidade policial em São Paulo só nesse ano.
A decisão desta segunda-feira, 9 de dezembro, é resultado de um processo que começou há um ano. Em dezembro do ano passado, a Defensoria Pública de São Paulo entrou com uma ação no STF depois que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anulou uma decisão de primeira instância que determinava a obrigatoriedade do uso de câmeras em operações policiais no Estado. Na decisão, Luiz Roberto Barroso reconheceu que a utilização das câmeras era muito importante e deveria ser incentivada, mas que a intervenção do Supremo não se justifica naquele momento. Ao longo desse ano, a Defensoria Pública reiterou outras vezes o pedido para que o STF obrigasse a PM de São Paulo a filmar suas ações. Barroso negou todos os pedidos, argumentou que o governo paulista já tinha um programa de câmeras desde 2020 e que havia se comprometido a efetivar o uso dos equipamentos e tinha definido um cronograma para a aquisição de novos dispositivos. Em setembro, o governo assinou o contrato para 12 mil novas câmeras corporais, mas em vez de gravar automaticamente, como antes, o novo modelo permite que o policial acione a câmera quando ele quiser. A Defensoria voltou ao STF e passou a questionar também essa nova tecnologia. Considerou que poderia dificultar e até inviabilizar apurações sobre episódios de violência policial. O STF deu prazo até sexta-feira, 6 de dezembro, para que o governo se manifestasse. Na quinta-feira passada, 5 de dezembro, diante da divulgação dos casos de violência policial, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse ter mudado de opinião sobre o uso das câmeras e reconheceu a importância do equipamento. No dia seguinte, o governo paulista respondeu ao STF, disse que as novas câmeras atendiam às diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas o argumento não convenceu o ministro Barroso. Sobre a determinação desta segunda-feira, 9 de dezembro, o governo de São Paulo afirmou que ainda não foi intimado pelo STF, Supremo Tribunal Federal, e que, assim que isso ocorrer, analisará o caso e as medidas cabíveis. Eu termino por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Desejo a você uma boa noite e até amanhã.